se já aparece. Tem 2 curtidas, hein? Opa, minha mãe entrou. Tá garantido o bicho. O Beno também. Então é sinal de que tá tudo certo. Estamos no ar. Então, boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Estamos no ar aí para mais um Troféu Debate, diretamente do It's Coworking, aqui do Cobrasol, para 1 hora de sofrimento não remunerado, para falar um pouco do que aconteceu aí no último sábado, né, na disputa da final da Recopa, e também projetar um pouco do que vai ser a estreia no Catarinense e, se der tempo, mas acredito que vai dar também, falar um pouco dos últimos acontecimentos aí do Leão. Começar a apresentar o pessoal. Você já deve estar ouvindo aí estampidos ao fundo, porque nós estamos aí com a mesa meio atabalhoada, porque ao vivo, diretamente de Itapajipe, está Eduardo Guedet, nosso Educa patrão, que agora está formando um consulado lá em Minas Gerais, que vai participar com a gente aqui por videoconferência. E aí, Educa, boa noite. Boa noite, amigos de Troféu Debate, amigos que estão em casa nos assistindo. Olha, é um grande prazer falar aqui diretamente de Itapajipe, Minas Gerais. Tivemos que negociar, importamos a mesma tecnologia que era usada no meio-campo, o Wilson França falar diretamente de Joinville, mas o investimento valeu a pena. Poder participar com vocês aí e cornetar à distância. Eu também anoto que Itapajipe é a população havaiana que mais cresce no Brasil, né? Já somos em número suficiente para pagar pelo menos umas 2 horinhas do salário do capa. Opa! E em Itapajipe é melhor sem capa ou com capa, Educa? Não, daí tu me complica, né? Já na primeira pergunta à distância, então. O próximo passo, Educa, é colocar o display aqui, segurando ali o telefone, igual o Wilson França. E aí, exatamente, com o mapa Guedes, do Brasil ao fundo. Isso, por telefone. Justo. Então é isso, Educa apresentado aqui, o Vinícius Belo. E aí, Vini, boa noite, tua saudação inicial. Boa noite aos amigos do Troféu Debate. Um prazer e satisfação mais uma vez estar aqui para debater o Avaí, o jogo de sábado e as declarações e toda a polêmica envolvendo o presidente ao final da partida. Aqui com a gente também a Fernanda Chu. E aí, Fernanda? Com o pé quebrado, mas firme e forte. Boa noite a todos. Não deu para ficar no DM, no chinelinho. Pois é. Tive que vir. É que o nosso plantel é enxuto. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje ainda temos assuntos além do campo. A gente achou que ia ficar só no campo, mas nosso presidente conseguiu se superar aí durante a semana com declarações e para finalizar uma bela nota de repúdio. De repúdio não, desculpa. Esclarecimento. Que é tão acostumado a repúdio. Né? Teve no ano passado a nota de indignação, uma outra categoria, né? Hoje teve a nota de esclarecimento. Eu acho que essa poderia ser nomeada como nota raivosa. Aí, bom. Né? Mas boa noite a todos. Eu acho que o Avaí tem que mandar uma nota de esclarecimento da nota de esclarecimento agora. Né? Isso. Inovando cada vez mais. Né? Vai ser um eterno looping essas notas aí do Avaí. Aqui com a gente, acompanhando na plateia, aqui o Luan veio aí pegar o seu livro, 1973, de Encontro Marcado com Seus Dias de Glória. E tá aqui acompanhando aí. Obrigado, Luan, por ter vindo aí. A nossa plateia recheada aí. Quando subir a claque, aplausos aqui, aí tu, por gentileza, aplauda, tá? Em nome de todo mundo. Por sinal, excelente leitura, né? Muito recomendável o livro, muito bom. Mostra Obrigado. Aí o... Não, peraí. Aqui. Tá servindo de Vamos ver se peso de papel aí pelo... Aqui. Aparece? 1973, Encontro Marcado com Seus Dias de Glória. Ainda edições à venda, tá? Então procure-nos aqui no privado para adquirir essa belíssima publicação. Vou dar uma passada em quem já passou aqui então, a minha mãe, né, o Beno Kister, o Adrian Gonçalves, também um grande telespectador, o Marcelo Kremer, o Thiago Roberto, a Manela Pereira, tempo que não aparecia aí, Manu. Vamos dar esse puxão de orelha aqui ao vivo. Ela deu uma boa noite interessante. Boa noite, queridos. Tu vê? O Queires.
O Lucas Silveira, boa noite a todos que não pagam 5 horas de trabalho dos jogadores, exatamente. Marcelo Conceição também, Cauli Martins, o Vitor Guedert. O Beno pergunta se uma mensalidade paga quantas horas do Troféu Debate. A audiência de vocês é o nosso salário. É o nosso salário, ela não tem preço. O Rodrigo Moisés também, encontrei ele no jogo ontem. A dona Rosângela aqui, mamãe do Vini. O Fábio Ricardo Martins também. Boa noite, pessoas maravilhosas. Obrigado, meu querido, pela deferência. Pedro Paulo Moreira também, mais um ano de sofrimento. Leandro Silva, o Alexandre Fortecamp também. Enfim, a galera tá aqui participando, já é muita gente, né? O Chico tá aí também. Chico Lins. Chico Lins? Opa, tá aqui, boa noite, ô Chico. E aí, Chico, boa noite. Já a gente. Agora que temos a tecnologia. Achasse que era o Chico Batistotti, né? Chico Totti. Não sei, né? Às vezes ele pode usar um pseudônimo, né? Um ghostwriter aí, não sei. Mas é isso. O primeiro, moda, né? primeiro ponto de pauta hoje é a derrota, né? O Avaí no sábado jogou a Recopa, não sei se diz a final da Recopa ou só Recopa, né? Mas acabou perdendo para a equipe do Brusque na ressacada por 2-0 e não ganhou o título aí da Recopa Catarinense. Acho que é um pouco difícil a gente já fazer algum tipo de diagnóstico, né, do time para primeiro jogo. E eu acho que as críticas vão render mais no contexto, né, na importância que a gente deu para o jogo, em especial o Avaí. Eu já quero botar o Educa de primeira nessa, porque talvez foi quem assistiu com mais calma esse jogo, né? O pessoal chegou mais cedo, teve um aperitivo, então... Né, mais sóbrio, não? Pode ser que a visão esteja um pouco turva. Educa, o que é que só tu visse aí diretamente de Minas Gerais? Pois é, assisti esse jogo de cara limpa, né? Fiz minha assinatura, né, junto ao Futebol Catarinense.tv. E, bem, era esperado, né, que o Avaí encontrasse dificuldade, em especial em razão do físico, né, já que a sua preparação foi curtíssima. E o Brusque se aproveitou disso, acho que fez um jogo tranquilo, sem muitos sustos. Depois do gol, claro, ele recuou um pouco, mas aí logo veio o segundo gol para matar qualquer esperança do Avaí. O Avaí não botou muito perigo pro Brusque, né? Só chutes de longa distância. E ainda noto que eu acho que no primeiro gol do Brusque o goleiro do Avaí falhou. Muita gente falou que ele falhou também no segundo, mas eu já acho exagero. Acho que no primeiro ele estava adiantado, a bola entrou a meia altura. E bem, eu também acho que tecnicamente não dá para conectar muito esse time. Acho que o pessoal está meio precoce, né? Já que era um desafio e tanto. A gente vai debater aqui se foi a estratégia correta do Avaí, né? Tratar esse jogo realmente como uma final, porque saiu pela culatra esse tiro, né? Mas eu tenho certeza que o Xavier principalmente tem uma opinião bem contundente a respeito disso. Eu acho que é porque eu até entendo os motivos pelos quais levaram o Avaí a levar o que tinha de melhor naquele momento. E era o que tinha de melhor naquele momento. Com exceção de quem estava fora por problema físico, era o que tinha para jogar. Era um primeiro reencontro com a torcida, então havia assim uma predisposição a tentar as pazes ali, né, a tentar recuperar. Mas a gente já tinha falado até no último programa de que era um jogo de extremo risco, né? Por quê? Por isso que a gente falou, mas o Avaí com 1, 2 ou 10 dias de trabalho tem que ganhar o Brusque. O futebol não funciona mais assim, a gente já sabe. O Brusque é um time que manteve a base que jogou no ano passado no Brasileiro e já estava treinando aí há 60 dias. O Avaí tinha 9 dias de treinamento. Era um rabo de foguete porque já estreia com a pressão. E aí, se a gente levar para o outro lado, mas está falando isso porque perdeu. Cara, se ganhasse, primeiro, ninguém ia para o Cochichos depois do jogo comemorar, ninguém ia invadir o campo, ninguém ia tirar sarro de ninguém, beleza, ganhou, ia ser mais até na linha, não fez mais do que obrigação do que qualquer outra coisa. É aquele tipo de jogo que se ganhar não faz mais que obrigação, mas se perder é humilhação. É crise. É crise, já começa o ano errado, a torcida já vai, a torcida já chega, mas não pelo jogo em si. É pelo... No futebol catarinense vai ser isso também, né?
Campeonato Catarinense também, o Avaí só tem a perder, né? Não, Assim, tem, sim. mas eu acho que esse jogo tinha elementos... Por valer taça. E tinha muita casca de banana pra cair, entendeu? A única vantagem era vencer o jogo, né? A única coisa Que positiva não era vencer o seria, jogo. Que não seria fácil. vantagem. E não seria vantagem. Isso. Seria assim, fez a obrigação, E ganhou não do seria fácil Brusque. também. Mesmo que o Avaí, não. O Avaí ia jogar melhor, ia vencer o Brusque. Ia ser por 1-0, 2-1. Sim, Não ia dar um banho de bola no Brusque era de goleada. jeito nenhum. Então, só que, por outro lado, o Avaí vendeu esse jogo para a sua torcida como um Claro. grande acontecimento. Eu- Criou hashtag, estreou uniforme, Perfeito. Mas vamos em busca da taça só e tudo salientando mais, esse né? negócio de a gente falar, porque agora vocês estão falando porque perdeu depois do jogo. Não. Quem viu o programa da semana passada ouviu a gente falando justamente a mesma coisa. De todo o risco que o Avaí estava correndo fazendo isso. E a gente salientando isso. Se ganhar não faz mais que obrigação, mas se perder vai ser já crise, vaia. E foi o que a gente ouviu na ressacada. Sim, O torcedor vaiando. Mas o torcedor tem que entender. Mas assim, se tu for levar em conta a paixão, é torcedor. E daí, tu vem de um Não ano é só passado aqui, terrível, Qualquer lugar. seria assim, ou é aquela aposta, tudo ou nada, e a gente ficou com nada. E assim, né, Fernando, só para complementar, se o Avaí tivesse perdido, mas sem essa retaguarda de 2019, também ia ser uma derrotinha assim, não vale nada esse campeonato, isso aí. E daí provavelmente não teriam nem vendido o jogo como venderam. Então, Perfeito. é uma soma, né? Eu consigo entender o que se passou na cabeça de quem imaginou a partida dessa forma, né? Ou seja, tivemos um 2019 terrível, uma campanha horrorosa na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Avaí chegou na partida 18 jogos sem vencer, acabou aumentando mais uma partida, mas enxergaram esse jogo como uma oportunidade de reconciliação com a torcida, com esse simbolismo de levantar a taça, né, perante o seu torcedor. O script estava saindo perfeitamente até o início do jogo, né, com uma festa que a torcida comprou a ideia, né, ou seja, os próprios dirigentes geraram esse clima decisivo para além de um torneio que é absolutamente relevante, a verdade é essa, né? Mas o torcedor comprou no sentido de abraçar algumas contratações que agradaram. Então, não é difícil chamar o torcedor de volta. Isso está mais do que comprovado. Os 8 mil presentes 8 mil, é um baita voto de confiança, excelente né? público, a Independente festa, da... E vocês olhem que fácil que é, né, a reconciliação com o torcedor. Isso, muito Depois do vexame monumental, da humilhação nacional experimentada no ano passado, talvez o pior da história, o pior vexame da história. passou um par de contratações com uma boa margem de dar certo, que a torcida foi em peso e comprou, né? Então, assim, a aposta da diretoria, eu vou dizer que eu fui convencido desse posicionamento por vocês, tá? Principalmente conversando com o Xavier. Realmente, eu acho que o Avaí Eu também. poderia ter dado um pouco de ombros para esse torneio. Eu acho que vocês têm razão. Mas, cara, a aposta da diretoria quase deu certo, porque se ganha esse jogo absolutamente irrelevante, e convenhamos que não é nenhum trabalho hercúleo ganhar do Brusque, né? Ainda que a preparação deles seja mais extensa que a nossa. Mas se ganhasse o jogo, cara, a gente já teria mitigado em boa dose a humilhação que foi no passado e o desgaste da torcida com o time, entende? Mas eu acho que um time que vem da situação que vinha em 2019, ele não pode se dar o risco de pagar para ver. Jogou tudo ou nada, como eu falei. Entende? Aposta o dobro ou claro, nada. O Avaí pagou para ver, beleza. Tinha tudo para dar certo. E aí eu acho que entra também um pouco de preocupação, embora eu acho que é cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas o jeito como foi a derrota também eu acho que foi um pouco chato, né? Porque o Avaí foi superior ao Brusque por 15, 20 minutos do jogo inteiro, no máximo. E ainda se é uma superioridade, ou se por exemplo, na mesma circunstância que foi, mas o Brusque, o Avaí começa em cima ali, os primeiros minutos, cria chance, perde gol e tal, vai para o intervalo, depois dali fisicamente derrapa e o Brusque vence o jogo nessa imposição. Eu acho que seria mais fácil de entender. Mas o Avaí levou pouquíssimo perigo ao gol do Brusque durante todo o tempo. E ao contrário, até no primeiro tempo, o Brusque foi superior do que no segundo, né? Ou seja, o pior momento do Avaí no jogo, até no meu entendimento, foi justamente o primeiro tempo. Onde o Brusque não só abriu o placar, como teve um gol anulado, como chegou na cara do gol, numa bola cruzada que não tinha ninguém. Então o Brusque teve superioridade desde o início da partida. Eu acho que nesse sentido a gente tem que analisar alguns aspectos separadamente.
Primeiro, eu acho que a repercussão negativa ela aumentou ainda mais, né, o que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, com o que aconteceu no pós-jogo. Ah, sim. Ou seja, claro O que a gente presidente fez questão de jogar querosene nessa A gente fogueira. vai analisar mais especificamente depois, mas esse fato que ocorreu aumentou muito mais do que a própria repercussão da derrota, que é óbvio que o torcedor saiu irritado, saiu chateado, enfim. Mas como a gente dizia antes, é um torneio irrelevante, de fato. Então eu acho que o Avaí conseguiria dar a volta, mesmo com uma derrota. E aí outro fator é a circunstância do jogo, que o Rafael colocou muito bem. Não foi uma partida em que o Avaí disputou. O que se viu, na verdade, foi, claro, sopesado todos os aspectos de preparação, físico, 9 dias de preparação contra um time que já treinava 60 dias junto, que disputou Série C, Série D e foi campeão, que disputou Copa Santa Catarina, enfim. Sopesado todos esses aspectos, o Avaí inexistiu no jogo. A verdade foi essa. Então isso também assustou o torcedor. Além da derrota, que é um ponto, a atuação e aí o terceiro elemento. Então esses 3 elementos somados que dimensionam uma crise inicial do Avaí em 2020, já depois de todo, claro, também com o histórico de 2019. Mas enfim, derrota tá aí, aconteceu. Fernando, o que mais chamou a atenção aí nesse jogo de ontem? É meio cruel a gente falar individualmente, né, de jogador, porque, querendo ou não, são 9 dias, o pessoal tá voltando de férias, mas negativamente me chamou muita atenção o Capa. E aí, se a gente for olhar, o pessoal tá esperando um 9, pra mim ainda falta, agora, vendo esse jogo, falando desse jogo, né, não me entendam mal, mas pra mim ainda faltam, se for olhar, 3 peças. Se a gente quiser almejar alguma coisa grande na Série B, não falo de catarinense. Um 9, o 10 e um 6. Né? Falando em números. Mas o Capa, não só pelo físico, mas a gente foi que coisa horrorosa. Se for analisar individualmente, pra mim, o que mais me chamou a atenção negativamente, apesar também de o Wesley ser mais ou menos um peso morto ali dentro, errar passe de 2 metros... Eu acho que o Valdívia surpreendeu um pouco, assim, esperava um pouco isso dele. Eu acho também que o papo do Inácio, achei que foi bom. Ele foi um cara que desde o começo ele colocou já de que, olha, a nossa prioridade não é o estadual, esse time tem que estar pronto para o brasileiro, acho que é interessante isso. O estadual tem 10 times e classificam 8, então... e o Felipe falou, basta tu andar para frente e tu vai classificar. Aquilo que a gente falou da zaga também, que a gente me frisando, os dois não dá para jogar junto. Então, se uma coisa também ficou clara ontem, os dois que quase dá o quê? 80 anos? 70 e poucos. Eu queria analisar também um pouquinho o aspecto tático, apesar de, ao mesmo tempo que as avaliações individuais também podem ser um pouco temerárias pela questão física, mas me chamou a atenção, em primeiro lugar, um meio-campo com muita dificuldade de sair, de fazer a transição, e nesse sentido eu senti o Valdívia, que para mim foi um destaques, de certa forma, mas colado ao ataque do que na função de articulação. E aí, talvez, possa se repensar um pouco no papel dele dentro de campo, porque o Avaí o contratou como jogador articulador. Mas o Valdívia, nos melhores momentos da sua carreira até aqui, teve sempre a característica de jogar aberto, ou pelo lado esquerdo, especialmente, mas colado no ataque. Então, talvez... Como um segundo atacante. Como assim. como um atacante ou um extremo, 10. Né? Então, essa ligação. Nesse sentido, talvez o Valdívia tenha o seu papel dentro do elenco repensado para ser protagonista em outro tipo de função e talvez o Avaí repense até mesmo numa contratação nesse setor. É isso? Educa, quer complementar mais alguma coisa aí? Não, amigo, eu só queria falar falando individualmente sobre jogadores, né? Eu também acho que é cedo para tomar assim umas conclusões, pode ser precipitado, mas só assim falando sobre o jogo em si, eu achei que o Capa já fez uma Série B terrível ano passado pelo Vitória, né? Tanto que acabou o campeonato na reserva de um time que por pouco não foi rebaixado. Reserva do glorioso Carleto. Exatamente, reserva do Carleto. Acho que o Capa foi um dos piores, acho que o Luanzinho não jogou nada. Eu
simpatizo muito com ele, torço muito por ele, mas ele não jogou nada. O Lourenço é outro que para mim não agrega muita coisa. E vou dizer assim, vou até na contramão, a minha opinião polêmica. O Wesley é um cara que eu não traria, não seria meu titular tampouco, mas eu acho que no jogo ele errou umas saídas de bola que não pode errar, né? umas 3 eu acho bizarras. E ele tá morto fisicamente, mas eu acho ainda que ele assumiu uma posição de protagonismo no jogo e ainda foi ele que tentou conduzir o time ao ataque e fazer a transição da defesa para o ataque. Então eu não botaria ele como um dos piores do time nesse jogo, não. Em contraposição, por exemplo, ao seu companheiro de meio campo, que o Pedro Castro até arrematou algumas vezes de fora da área, mas no decorrer da partida ele foi muito pouco efetivo nessa transição. Eu acho que ele se omite muito, e eu acho que demais. se a gente for buscar os números aí, eu não fui ainda, e ver o número de passes, o número de toques na bola, o Pedro Castro deve ser muito inferior, deve ser a metade do Wesley, vou chutar aqui. Uhum. E outra situação que para mim ficou clara, nesse aspecto ofensivo do Avaí, alguns jogadores que foram riscos nas contratações, por exemplo, o Rildo e o Getúlio, né? Em complementação também o Bruno Silva no meio campo. Mas sem esses jogadores, ou seja, sem termos um retorno técnico desses que vieram para resolver, a situação do Avaí, especialmente na parte ofensiva, fica bem complicada, porque tu jogar com o último terço com Lourenço, Luanzinho e Alemão, e depois da Silva, é realmente uma situação bem complicada para ter o retorno técnico, independentemente aí de questão de preparação física, porque nós já tivemos experiência com os dois ponteiros, Alemão, quem é alemão, né? E da Silva... Até o... Não, o alemão ainda existiu, eu não sei vocês, talvez eu esteja... Até o Inácio ainda falou que ele jogou porque ele estava melhor fisicamente que o Jonathan e tal, sim, né? Sim. Até, claro... aliás, né? Até o nosso espectador Leandro que tá falando que o Jonathan tá gordo, e de fato, né? Tava gigante, né? Uhum. Eu acho assim, ó, sinceramente, inadmissível o jogador acima do peso. Acho... mas tu é radical, cara... É o corpo dele, ele vive daquilo, entendeu? E tudo bem, o cara terminou de jogar, foi dia 8 de dezembro, né? O cara se apresenta 22 dias depois, daquele jeito, cara. O que ele fez nas férias? Admito, Xavier, que nesse caso é uma situação que me irrita ainda mais. Porque trata-se de um jogador jovem que está buscando seu espaço no futebol, né? Que precisa correr mais do que todo mundo, né, para demonstrar que ele merece o espaço, que ele merece a titularidade, que ele terminou bem o ano, Sim. Mesmo num cenário absolutamente trágico, ele terminou como uma das esperanças do time para 2020. E chega dessa forma, ou seja, mostra uma postura absolutamente errada do ponto de vista de comprometimento com o time do Avaí, né? Então acho que isso precisa ser corrigido. Então tá, só deixa eu fazer o jabá, acabei me esquecendo aqui. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Vou dar uma passada aqui para a gente poder trocar de assunto. Quem é que está falando ainda sobre a Recopa? O Jorge Júnior, nosso colega lá da CBN, colega de trabalho do Vini, né, da imprensa tradicional, vocês da imprensa, pergunta do internauta que vai ouvir depois no podcast. A bola parada defensiva do Avaí preocupou só a minha ou a dos membros da mesa também? De novo, né, já era um problema crônico, embora a gente tivesse o Marquinhos Silva, que era excelente na bola aérea, como sempre, mas... Já veio do ano passado, né? Tanto de gol que a gente tomou aí, de bola parada. De novo, acho que foi o Rafael... que o próprio Inácio falou, né, que era uma preocupação. Diga aí, Duca. O Rafael Pereira, sem dúvida, vai ser o melhor nesse jogo aéreo, né? Tanto defensivo quanto ofensivo. Ele ainda conseguiu 1 ou 2 cabeceiros no corner. Mas o Betão, como a gente sabe, tem uma estatura baixa. E daí, se o Capa for o titular e o Arnaldo também não são jogadores que se destacam nesse quesito, né? Wesley tampouco, Pedro Castro não é. Então, eu acho que, novamente, se for essa escalação, né? Claro, ainda tem o Bruno para entrar. Acho que o Igor vai tomar a lateral esquerda.
mas tem tudo para ser um problema que vai se manter em 2020, né? Mais um trabalho pro pro Inácio. Queriam que fosse, né? É isso. Dar uma passada aqui, enfim, já estamos lendo os comentários, né? O pessoal falando da zaga ainda que é muito lenta. Tiago Roberto pergunta quem será o Douglas desse ano. Acho que esse ano não teremos nenhum dessa linha, né? Mas enfim, eu acho que era uma coisa que já há consenso, né? Ninguém está aqui tecendo nenhum diagnóstico assim, né? Não, tá condenado, não. Mas houve um jogo no sábado, a gente tem que comentar em cima desse jogo, do que foi visto. Acho que vale o voto de confiança, ninguém está condenando ninguém aqui, Todo né? mundo sabe que teve 9 dias, 11 dias de preparação. Mas, enfim, o Avaí foi um jogo contra o Brusque e perdeu, né, o jogo. Então, alguma coisa aconteceu ali em 90 minutos. Não acho que dá para ter sem nenhum comentário definitivo sobre algum jogador ou não. Acho que todos eles estão nitidamente, os primeiros 15, 20 minutos mostrava de fato um time que está treinando e um outro time que acabou de chegar. E a gente lembra que do time titular, 6 chegaram esse ano. Além de tudo, né? Se fosse todo o time do ano passado, a base, chegando agora já era difícil. Ainda mais com 6, 7 jogadores aí entrando. Mas acho que o Avaí tratou o jogo como uma final, então o próprio clube cometeu, a minha visão, esse erro, devia ter dado a menor importância possível. Mas é a federação que impõe. Cara, quem determina é o clube. Se o Avaí quiser jogar com um time que for, ele poderia jogar, a federação não ia impor ao Avaí, não titular. Tem que jogar com o titular, não. O Avaí poderia ter feito, até com o time da Copinha, por exemplo, que já estava eliminado, mas enfim, era uma sugestão. Mas enfim, o fato é que perdeu, não é para fazer terra arrasada, nada disso. Mas enfim, teve a derrota. O quanto é passado para frente essa pressão para quarta-feira, que é a estreia do Catarinense contra a Chapecoense, que é também, a meu ver, um jogo bastante duro, né? Vai jogar contra talvez o principal adversário aí do... Eu acho que a pressão ela existe campeonato. no primeiro momento, por conta da partida de sábado, por conta do que aconteceu depois, por conta da temporada 2019, ou seja, o Avaí já tinha ciência de que entraria em 2020 pressionado, ou seja, precisando dar resposta ao seu torcedor. Então isso, primeiro, é um aspecto natural. Em segundo lugar, eu acho que a questão do jogo contra a Chapecoense, ao menos é uma partida em que o adversário também tem no mesmo nível de preparação física, então isso pode ser um aspecto positivo. A Chapecoense enfrenta dificuldades na montagem do elenco, né? Contratou 4 jogadores somente e um nível que não foi tão alto nesse aspecto. Tem o Anselmo Ramon ali, centroavante. Perdeu jogadores também, Perdeu vários jogadores. Então, eu acho que nesse sentido o Avaí tem uma vantagem, né, que precisa demonstrar dentro de campo. Porém, é óbvio que o Avaí vai continuar enfrentando dificuldades. O aspecto físico vai ser determinante no jogo. A questão do meio-campo, a gente vai ter que observar melhor esse desempenho. Ou seja, se o Avaí vai conseguir fazer mais transições com um time que fisicamente está num nível parecido, porque isso foi preponderante no jogo de sábado, ou seja, o Brusque tinha uma superioridade física total, ou seja, 2 marcadores por jogador o tempo todo, o tempo inteiro, era difícil conseguir fazer a transição. Então, acho que nesse sentido o Avaí vai ter essa oportunidade, né? Claro que jogar contra a Chapecoense fora de casa não é um desafio tão simples, né? Mas se o Avaí entende que a questão física é preponderante nesse início, vai ter a oportunidade agora de jogar com um adversário no seu nível físico. Vamos ver como é que a equipe vai sair. Fernanda, que tu acha que se tivesse ganho a Recopa, a pressão para jogar lá em Chapecó seria diferente? Seria, porque o que a gente mais viu foi 150 dias sem ganhar um jogo. Sim, 19 desde jogos. 23 jogos. de setembro. Então, começa esses dados, não só para nós aparece para os jogadores, aparece para o técnico, aparece para a diretoria. Então isso a gente sabe como é que é. A gente
acompanha futebol e essas fases, enquanto não tiver a vitória, enquanto não passar, parece que esse peso atrai resultados ruins. Isso, Então, isso eu é acho análise que do isso, fato, né? Não é isso desejo de ninguém. Não. Sim. Né? Mas como o Vini explicou aí, se tem um jogo, vamos dizer, que é mais fácil ganhar agora, nessa primeira rodada, do que mais pra frente, é esse. Porque mais pra frente os dois vão estar fisicamente melhores, né? Então talvez seja até mais difícil de ganhar da Chapecoense lá. Mas a vitória vai ter que vir. Eu acho que isso vai ter que entrar na cabeça dos jogadores. Vai ter pressão pela vitória de novo, né? Vai ter pressão novamente. Infelizmente, o futebol brasileiro vive de resultados. A gente bate na tecla aqui, mas vai começar a vir derrotas aí, de repente resultados que a gente, torcida, acha que deveria ter ganho e não ganhou. O trabalho do Augusto já vai ser questionado. A gente sabe que o futebol brasileiro funciona assim. Funciona com Jorge Jesus, vai funcionar assim com o Augusto, pode ter certeza. Então, por isso mesmo que aqui a gente sempre fala de qual a vantagem de jogar o Catarinense Sim. com o time titular, né? Uma coisa que eu já pude perceber nas conversas, e hoje à tarde conversei um pouco com o Diogo também, é que a derrota contra o Brusque não muda nada o planejamento. Então, que é uma coisa boa, eu vejo um lado positivo, né? Que daqui a pouco tu força a barra para um jogador que não tá 100%, tu perde ele pro resto do ano, pra Copa do Brasil, pro início do Brasileiro, enfim. Então, uma coisa que a gente sempre cobrou do Avaí era convicção, né? De fato ter as suas ideias, o seu planejamento e segui-lo, independente dos resultados não aparecendo no começo. Então, acho que é importante isso, e a gente tem que ressaltar. Então, mas, cara, eu não sei, eu cada vez mais eu sou menos fã do estadual, de qualquer jeito, assim. A gente tem visto aí ao longo do Brasil, que é um campeonato que tem perdido relevância. A fórmula desse ano, ela deixa a faca e o queijo na mão para os times que tem calendário, que é o Avaí, a Chapecoense, Figueirense, enfim, fazerem os seus testes, prepararem a sua equipe de vez, porque, cara, são 10 times, classifica 8, depois tem 200 mata-mata até chegar na final. Então, né, eu creio que não vai ser uma dificuldade classificar, assim, né, para as fases finais do campeonato. Então, que bom que tem esse planejamento para que permaneça o critério que vinha sendo utilizado. E ô Xavier, Diga. Agora, eu não me lembro de ter visto um início de ano com tanta pressão em cima do time como teremos em 2020, né? O ano 2009 trágico, ele repercute até agora, e é natural que assim seja, né? Estranho seria se o pessoal esquecesse do que aconteceu. Só que assim, né? Tivemos um jogo que não vale nada e já está com o copo cheio, né? Acho que qualquer par de derrotas que sobrevenha vai jogar o Avaí numa panela de pressão mesmo. Eu acho, Educa, que um pouco disso a torcida tem visto que o trabalho feito no departamento de futebol tem sido um trabalho diferente dos anos anteriores. Eu lembro que por essa época do ano aí, a gente estava aqui no Troféu Debate mostrando números do Martinútil, do Rubinho, Sim. do Bruno Sávio, enfim, do Beltrán, e tentando descobrir quem eram esses jogadores que apareceram do nada, pro onde Avaí? veio, o que comem, e, enfim, um trabalho aí Sexta-feira de... no Globo Repórter. Olha, se for levantar o que o Rubinho come, dava um programa inteiro, hein? Então eu acho que essa pressão, claro, é reflexo de 2019, então 2019 ainda bate a nossa porta, mas acho também um pouco disso. É um pouco de que o pessoal viu que, acho que esse ano o time que está sendo montado é um time legal. Claro, a barra deixada de 2019 é lá no chão, né? Então era muito difícil repetir aquele time. E aí só prova que, com esse trabalho de início bem feito, só prova que dava sim para fazer um trabalho muito melhor no ano passado, aquilo que a gente vinha falando. Não é questão de gastar mais do que ganha. Não é questão de pagar 500 mil num jogador, mas gastar do jeito correto. Sim. Como vem sendo feito, com sem planejamento. dúvida. Esse elenco que montaram é a prova cabal de que no ano passado avacalharam completamente. Porque olha os jogadores que trouxeram. Esses mesmos jogadores, se a gente cogitasse no ano passado, muita gente ia dizer que eram impossíveis, né, na Série A.
e agora com um orçamento, uma fração do que foi o orçamento do ano passado, eles trouxeram. Então é a prova irrefutável de que é sim possível, né, montar um time pensando bem os atletas. Claro, claro. Não, e a gente teve o orçamento aprovado em 2019 para 79 milhões, para 2020 foi de 40, então é basicamente metade, né? Então não é, a outra metade não foi gasta em academia e estacionamento. E só frisar que não foi gasto em gerador. Diga aí, frisar que não é certeza de que vai dar certo, né? Isso deixando isso muito claro. Mas a gente trazendo os caras certos aumenta a probabilidade de fazer um time coeso, um time bem sucedido. Né? Claro, claro. Perfeito. Melhor do que ficar dando tiro no escuro. Então, o serviço é quarta-feira, dia 22, Avaí Chapecoense, Chapecoense Avaí, direto de Chapecó, 21h30. O jogo transmitido pela Futebol Catarinense TV, né? FC TV, né? TVN Esportes. O jogo da segunda rodada, né, que era o Avaí Marcílio Dias, foi antecipado, foi mudado para segunda-feira, né, que é outra segunda e vai ser com portões fechados, né, para deleite do presidente. Ele que pediu, né? Exigiu essa punição, inclusive. Então, mais uma dele. Mais uma. Então acho que tá dado aí, o Avaí estreando no Campeonato Catarinense na próxima quarta-feira contra a equipe da Chapecoense. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui sobre a estreia, né, do Campeonato Catarinense. Ainda muitos comentários falando aqui. O Renan Andrade diz ele que o Wesley é uma contratação do nível 2019. Tá, entendi. Ela seria ruim como foram as de 2019. O Bruno Hoffman, eu espero que esse ano tenha mais indignação nos jogos. Se houver derrota, que ela seja vendida caro. Que acho que também foi um dos fatores que deixou o pessoal muito puto, né? Eu acho que em 2017 a gente caiu também lá na Vila Belmiro, mas foi um time que brigou até o final, então existia essa ideia de que, estamos disputando aqui o campeonato. Esse ano passado não teve. O pessoal aqui, o Daniel Martins, meninos, vejo falar em Lourenço, mas precisam definir a posição dele, pois nesses últimos tempos ele tem sido Severino, é lateral, atacante, meio. Eu acho que ele é lateral, né? Eu também Se ele for esperto um pouco, ele fica como lateral ali, vai ser reserva do Arnaldo e para jogar um ou outro jogo numa ausência, eu acho que tá bom assim, para esse início de ano. E eu acho que ele não só desempenha melhor essa função, como ele tira esse protagonismo de um ponta de finalizar, de fazer gols. Claro, enfim, claro. Que é um peso que ele não precisa ter. Um lateral, ele basta ser cumpridor, né? Sim. Fecha na marcação e sai pro jogo. Claro tá bom. que tem também as suas valências defensivas mais observadas do que atuando na ponta, por exemplo. Mas eu acho que o Lourenço desempenha muito melhor essa função e também vai reduzir uma pressão desnecessária em cima dele, porque, de fato, ele não consegue, não vai ser um protagonista do Avaí. Do meio para frente. Do meio para frente. Isso não tem possibilidade. Certamente não. Educa, quer dar um pitaco sobre o Lourenço? Louro, como dizia o Claudinei? Isso, eu não sou o maior fã do J-Lo, não, cara. Eu, inclusive, até comungo da mesma opinião do Vini, ele não tem esse a mais para entregar numa posição tão protagonista como um ponta, né? Ele não é muito rápido, ele não tem habilidade, ele não finaliza. Então, assim, acho muito difícil que ele vingue nessa parte do campo. Eu também, se sou o agente dele, já aconselho a aprender a acompanhar a ponta e fazer cobertura, porque para mim lateral é a posição que ele pode se dar bem. Fernanda, quer complementar? Não, eu acompanho os relatores. Eu só acho que também a gente podia falar do Luan, né? Que muitas vezes a torcida cobra e tal. Alguns jogos a gente vê ele meio sonolento, mas eu também acho que ele não joga na posição que deveria. E aí também talvez o empresário dele deva bater lá e assim vai ficar só queimando. O menino já tá queimado com alguns da torcida. Então, acho que começou o ano já o Inácio colocando ele numa posição que ele não se encaixa. A gente viu isso no sábado. Embora ele tenha sido bastante elogiado pelo próprio Inácio, né? Aliás, pela primeira vez, alguém da diretoria ou comissão técnica elogia ele em público, né? Mas me chamou a atenção que esse elogio ele se deu por mais características sem bola do que com bola.
Ou seja, ele destacou muito a competitividade, destacou também o fato de que não era sua posição prioritária, Sim. jogando aberto pelo lado esquerdo, mas ele destacou muito funções sem bola, né? De competitividade, de acompanhar a lateral, enfim. Isso me chamou um pouco a atenção, porque quando ele fala em classe mundial, no meu entendimento, não tem como desprender isso de um jogador definitivo, né? Um jogador que tenha um desequilíbrio técnico em relação aos demais. E como ele não tratou disso na entrevista, me chamou a atenção. Mas e sobre o... Diga, Edu. Desculpa, Vini, deu o delay aqui e depois eu que veio a tua mensagem. Sobre o Luan, é só anotar que a idade dele ainda é 19 anos, né, cara? Então é que ele foi lançado muito cedo. O pessoal acha que ele já tem 23. O Avaí cansou de jogar a menina da base até os 23 anos e ser chamado de menino, né? Tauan que o diga, né? E esse é realmente menino. Empréstimos. E esse aí nem 20 anos tem, vai fazer 20 anos no decorrer do ano, daqui a alguns meses. Então, assim, acho que é cedo para dizer que ele não vingou, entende? Sim. Não, e complementando só o que eu vinha dizendo antes, de fato, o Luan, ele fez mais um mau jogo, né, uma partida ruim, mas esse protagonismo é um problema. Né? Ele não tem que ter esse protagonismo. E a questão do posicionamento dele que tem que ser muito repensado dentro de campo. Mas eu acho que esses jogadores que a gente falou, eles... O peso do jogo deu um pouco mais de dificuldade, né? Sim. Porque assim, o Rildo vai ser titular nesse time. Não, o Bruno Silva vai ser titular nesse time. E até pela formação do elenco, eu acho que o elenco está formado para que o Luan não tenha esse protagonismo. Claro. Né? A então, ideia, eu acho que daqui pra frente, tempo, com esse time encaixado, ele ser o reserva do Valdívia. Exato, mais ou menos ganhando o nesse jogo, sentido, sai o Valdívia, entra o Luan e num time acertado, que foi o que a gente sempre cobrou dele, né? Pelo menos aqui na mesa, a gente sempre teve um entendimento de que gostaríamos de vê-lo num time acertadinho, num time bacana. Porque, cara, 2017, quando ele estreia, é na Série A, com o Claudinei, num time que jogava de um jeito com que não 16 anos de idade. ele. Mesmo assim, ele apresentou um bom futebol. 2018, cara, o Geninho não gostava dele. Era um fato e criticou publicamente várias vezes. Ao final do ano tem a perda do irmão, então tem tudo isso contribuindo. E, acho que pela primeira vez ele vai receber chance num time ajeitado, onde ele vai poder, de fato, ser lançado, entendeu? Ser promovido e não lançado, que é o lançado da ideia de que vai com Deus, te vira. Exato. Então acho que esse ano vai ser um ano que ele vai poder demonstrar o seu bom futebol. O Marcelo Lennon pergunta qual é a posição do... Eu acho que ele é um meia. Ele é um meia. Ele joga melhor ali do que ponta. Exatamente. E até na seleção de base ele era até mais recuado, um pouco para trás, assim, mais recuado. Ele era mais um Wesley assim do que propriamente um meia de ligação, né? Isso que eu ia tratar. Eu acho interessante quando ele faz a posição central, mas não propriamente de articulação ofensiva. Mas quando ele passa ali mais ou menos um box-to-box ali, como falam os especialistas aí, né? Uhum. Nessa parte entre a linha defensiva e ofensiva, né? Também não é nenhum absurdo ele jogar aberto, porque talvez as melhores atuações dele tenham sido nesse sentido. Ele se destacou em algumas partidas, inclusive com lançamentos e assistências aberto pelas pontas. A gente pode citar, por exemplo, o jogo contra o Vasco em São Januário, ano passado, no primeiro turno do Brasileiro. Que o Avaí empata no último lance com o gol do Daniel Amorim, também com o cruzamento dele. Tá voltando, hein? Daniel Amorim. Pois é. O homem gol. Em agosto. Salário. Ele foi o artilheiro do Avaí no ano passado. Nunca se esqueça. Quantas horas de salário a gente pagou. Ai, meu Deus. Então tá. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Pessoal aqui, né, o Marcelo Leno, que perguntou da posição do Luan. Ruban Gomes, o que falar do Capa? Já falamos um pouco sobre ele.
O Adriano Gonçalves aqui, até hoje não vi bola nem para jogar no time da minha rua. Posição, estar num grupo de Série A ou estar em um grupo de um dos times do top 40 do Brasil. Tem que comer grama e não jogar naquela sonolência dele. Esse foi o Adriano Gonçalves. De fato, a intensidade dele é o grande problema aí dele, né? Quem mais está aqui? O Leandro Silva. O Wesley errou alguns passes, mas não se escondeu do jogo. Tem muitos que se escondem do jogo e ele foi um dos que ficou mais com a bola no pé. Na mesma linha também o Juliano Cris, aí um abraço ao Juliano. Para mim o Wesley foi o mais lúcido no sábado. Então tá, encerramos aí a parte de dentro de campo. Eu acho que tá todo mundo na expectativa, né, para falar sobre o que aconteceu depois, né? Se o jogo e o resultado já trouxeram dor e sofrimento para a turma, o que falar do pós-jogo, né? do que aconteceu depois do jogo, foi a discussão do presidente Francisco Battistotti junto com um torcedor, a um sócio, que deu toda essa repercussão. Eu acho que falar desse episódio isoladamente não dá, porque na semana passada ele havia já feito comentários não iguais, mas enfim, numa mesma linha, vamos dizer, de desautorização do sócio na Rádio Guarujá. E, de novo, né, toda vez que o que ele se expressa é para criar uma crise para o próprio clube. Então, até o Educa colocou isso à tarde muito bem no Twitter, né, que coitado do pessoal do marketing que tem que estar sempre enxugando um iceberg de crise que o presidente a todo momento ele coloca. Não o bastante a crise aí do sábado, na segunda-feira vem a nota de esclarecimento, uma nota em primeira pessoa, né, do próprio Francisco Battistotti, onde ele não apenas não pede desculpas à torcida pelo que aconteceu, ele ainda ratifica o que ele havia falado no sábado. Educa, tu que está aí à distância nesse momento em que visse aí o que aconteceu, qual a tua avaliação? Foi com incredulidade que eu vi aquele vídeo que repercutiu nas redes sociais, né? O presidente debatendo com um torcedor acaloradamente. Primeiro, é bom a gente separar as coisas, porque usam muita coisa como cortina de fumaça, né? Primeira coisa é separar a conduta do torcedor aqui. Alguns vão achar que o torcedor foi muito deselegante, outros que ele tem que ser expulso do quadro societário. Outros vão dizer que ele está certo, mas não é isso que está sob julgamento, certo? Afinal de contas, o torcedor é apenas um torcedor, ele não está ali representando o clube, né? O problema está na conduta do representante máximo do clube, do mandatário, que ali no calor do momento ofendeu o cara, mas não é só ofender o cara. Se ele tivesse xingado o cara, ofendido moralmente aquele indivíduo ali, ia ser feio, né? Porque não é dado ao presidente ficar trocando farpa com o torcedor. Mas o problema é que ele ainda menosprezou a condição de sócio do cara, entende? É esse que é o problema. E não foi o bastante aquilo no calor do momento. No dia seguinte, o clube faz questão de mandar uma nota oficial na qual ele reitera aquilo que ele falou, repercutiu negativamente perante toda a torcida, mas o clube fez questão de no dia seguinte reafirmar, daí de cabeça limpa, né, de cabeça fria, reafirmar que o sócio não paga nada e deixa entender que por isso o sócio é irrelevante, entende? Ô Educa, eu até no próprio xingamento em si já fica clara essa posição, porque uma coisa é o seguinte, o cara chegou e xingou ele, se ele xinga o cara de volta, vai pra aquele lugar, tu és um babaca, eu até entenderia uma subida de nervos, entendeu? Mas quando ele ataca diretamente a função de sócio, tipo assim, nas entrelinhas o xingamento foi assim, ó, grande merda que tu és sócio. Sim. O que tu paga, essa merreca que tu pagas, não paga nada aqui dentro do meu clube. Mas não é o teu entendimento, foi isso que ele fez? Isso, né? Então assim, ele se passou, mas se ele xinga na intimidade da pessoa que o xingou, era diferente. Até se ele tivesse saído no tapa com o cara, beleza, ele foi defender a sua honra. Mas não, ele atacou a função de sócio. E aí que está o problema. E aí entram dois problemas, na minha visão. Porque a nota que vem na segunda-feira vem no sentido de que foi uma atitude intempestiva, tomada de cabeça quente, mas
reitero o que foi falado. Avalizada pelo clube, avalizada 2 por dias todos. depois, ou seja, de cabeça fria e pensando no assunto, falou-se a mesma coisa. Entendeu? Então, cara, e eu acho que tem mais uma coisa, assim, se ele foi ofendido na função de presidente, ele identifica o cara, ele falou que sabe quem é, faz um boletim de ocorrência e deu. Se sentiu ameaçado. Se sentiu ameaçado, faz um BO contra Sim. o cara e segue a sua vida, mas aí dá a entender às vezes, e assim, cada vez isso fica mais provado, é que o bate-tote quer ser unanimidade. Qualquer crítica eu tenho que agora responder para aquela crítica ali daquele cara, só que aí para atingir aquele cara eu ofendo centenas de milhares de torcedores havaianos por tabela, isso tá errado. Então precisa de alguém para dar um freio. Tem mais um ponto que a gente tem que frisar nessa crítica dele, é que o ano passado ele só permitia críticas de quem era sócio. Ele Agora falou subiu isso. a barra um pouco, né? Ele falava, não, o pessoal não é nem sócio e quer criticar, não paga nem sociedade, tá? Agora, nem pagando a sociedade o cara pode criticar, então. Então, ele tem que ser o quê? Só aquilo que ele falou durante a semana na Guarujá. Só se ele for um abnegado, ele tiver muito dinheiro para pagar salário de jogador, se ele for um da família dos Queires. Então, assim, Queires. Então, nem aquilo que ele falou ano passado tá valendo mais. Então, nem se eu for sócio, agora eu posso falar mais nada. Pode falar. Não, desculpa, Vini. Pode falar que depois eu vou desabafar mais. Vai lá. Vai, Vini, vai. Vamos lá, então. Eu vou muito por essa linha do que disse o Educa. É preciso separar as situações. Eu acho que o Avaí interpretou muito mal qual foi a polêmica toda, né? Claro que é um problema o presidente discutir da forma que foi com o torcedor. Porque, como o Educa falou, o torcedor é um torcedor. O presidente é o representante máximo da instituição. Então ele deve também um comportamento diferenciado nesse sentido, né? Mas o grande problema foi o que foi dito, porque ele não atingiu apenas o interlocutor dele ali naquela situação, ele atingiu a todos os sócios, ou seja, ele rebaixou a condição do cara como falou o Xavier, isso aqui é absolutamente dispensável, a tua condição não muda nada na realidade financeira do clube, inclusive ele fala, então deixa de ser sócio. Não, ele fala na pro nota cara. ele fala E isso. ele fala depois. que não precisa dos R$100 dele. Na isso. nota ele chega a deixar claro isso. E aí, assim, o que causa incredulidade e espanto, como o Educa colocou, 2 dias, né, que o Avaí pôde pensar, repensar acerca da atitude e fez aquela nota que, na verdade, é uma expressão ipsis literis praticamente do que o presidente colocou numa conversa de WhatsApp que vazou nas redes sociais. E agora tem lá no site oficial do clube, tu abre o site do Avaí e tem lá a seguinte frase, no site oficial: uma mensalidade que não paga um dia do menor salário de um atleta da base que estava na equipe. Daí deixa eu complementar rapidinho só, Vini. Vamos, né? Aí no início da página tá lá que torcedor... Seja sócio. Não, torcedor, você é a base de tudo. Isso. Olha a incoerência. Torcedor, Sim. você é a base de tudo e lá Não, tá falando que não paga nada. O que me preocupa é que, assim, basicamente todos os motes aí de campanha de sócio tem essa questão, né? Ajude o clube e tudo mais. Mas só que, assim, cara, é necessário muito mais ações do que palavras. E o torcedor capta esse tipo de coisa, entendeu? Assim, eu que trabalho na área da comunicação, às vezes a gente tem essa discussão, porque, assim, essa campanha tem que ser inclusiva. Então vamos colocar no personagem um cadeirante. Aí eu penso assim, tá, mas nós temos acessibilidade em todos os lugares para nos propagarmos como inclusivos? Aí a gente não tem, coloca lá, e aí depois o cadeirante vai dizer, poxa, cadê a inclusão? E é mais ou menos isso que acontece, que assim, olha, torcedor, você é importante, faça o seu pré-cadastro, use o Avaí Bank, que é uma ferramenta pautada exclusivamente na relação de paixão com o torcedor, mas o presidente, toda vez que se manifesta, é com fígado, é para dizer que não ligo, primeiro, né, não ligo para críticas da rede social. Claro que liga, ele faz tudo pautado nisso, faz tudo para dar resposta pro fulano, pro Beltrano. Cria até fake. E aí, cara, vai por água abaixo qualquer campanha de aproximação que o clube possa ter com o torcedor, que é
que na boa tá cansado, cara. É que assim, a gente tem que entender que a gente tá falando de um clube de futebol. Clube de futebol é pautado por paixão. Sim. Até que o Rodrigo Faraco postou um texto hoje lá no blog dele, enfim, na página dele lá, e ele fala várias frases de diversos clubes de Série A, enfim, aqui do Catarinense, slogans que é pautado em paixão. A gente sabe disso. A gente é torcedor. A gente troca de marido, de mulher, mas a gente não vai trocar de clube. E é isso que vive. A gente não é só o sócio. A gente compra camisa, a gente compra caneca, a gente vai em jogo fora, a gente compra ingresso para familiar, a gente leva afilhado, leva filho e assim vai. E assim é um clube de futebol. O que seria um clube de futebol sem a torcida? Então, muitos falam do RB lá, do Bragantino, que agora teve manifestação na Alemanha contra o Leipzig. Então, assim, que são empresas, Sim. enfim. Para mim, é a evolução do futebol, né? Mas nós, os havaianos, é paixão, vem da criação, vem de berço e muitas vezes vem do tio, do pai, a gente nasce ou não, ou escolhe ser havaiano e a gente vive aquilo. Então, aí o presidente vai e diz, você não importa? Isso. Começa a classificar torcedores conforme o sobrenome ou até conforme a sua posição. A renda? Assim, cara, eu já fui a muitos jogos, eu sou sócio há muitos anos do Avaí. Lá no setor D, eu já fui às vezes no intervalo no banheiro e tinha gente tomando água da pia do banheiro. Exato. Então, assim, esse cara é tão importante quanto qualquer que eles. Porque ele contribui com o Avaí do seu jeito. Não é só o cara que tem um camarote, o cara que ajuda. Assim, cara, tudo que é feito em nome do Avaí enaltece o clube. Às vezes o cara não pode ser sócio, mas ele fez um esforcinho, comprou uma camisa, ou ele anda com a camisa surrada na rua, é a marca do Avaí que está ali. Claro. As cotas de televisão são pautadas no público que assiste o clube e que esse público é formado por todo mundo. Abnegado, rico, pobre, renegado ou não. Então, cara, e cada manifestação dessa, tu vai tirando um tijolinho dessa construção. Começa no passado ele vendendo o mando. Isso. A gente vendeu um mando. Nós não somos um clube sem torcida. Ele acha que a gente realmente engoliu a história do gerador? Então, assim, aí a gente só vê atitudes desse presidente indo contra a sua torcida e favorecendo eu. Ele está se colocando como se ele fosse muito maior do que o Avaí. Ele está presidente do Avaí. Mas ele vai passar. E aí, o que o pessoal, por enquanto, vai lembrar dele? Vai lembrar que ele renegou a sua torcida, que ele favoreceu aos mais bem-de-vidas da ilha, os abnegados, que ele vendeu o mando, que ele não tá nem aí, que ele se acha o dono do clube. É isso que vai ficar. Isso, mas é o que está acontecendo agora. Assim, cansa, toda hora tá falando, porque eu peguei o clube em 2016 e tinha o passivo, e tinha a dívida, e tinha... Tá, ok, a gente já entendeu, só que assim, o torcedor, que é um ser dotado de paixão, ele não vai... Na hora que o Avaí faz o que fez, e não custa lembrar, o Avaí no passado fez 20 pontos na Série A, cara. 20 pontos, fez 18 gols. 18 gols, o Avaí comemorou um gol a cada 2 jogos. 3 vitórias. Em 38 jogos. O penúltimo colocado fez 5 vitórias. Fez quase o dobro. Quase o dobro nosso, entendeu? Fez 12 pontos a mais, o time que ficou imediatamente acima da gente. Aí ele quer, nesse contexto, que o torcedor simplesmente tenha uma atitude zen. Não, mas o Batistotti está construindo uma academia nova, então vamos entender. Não, gente, ele não quer ouvir crítica. Assim, se for falar como torcedor e não como comentarista de jogo, como analista de tática, se eu falar com o torcedor, o que o torcedor vai pensar o ano passado? Para esses jogadores que estão aí, para que academia? Vão treinar na caixa de areia de qualquer praia aí, de qualquer beira-mar, de graça? E que fique também, como a gente sempre falou, né, Fernando? Ninguém advoga para que o Avaí seja uma várzea, que não tenha nada, claro que não. ou que não pague não interessa conta. A parte financeira. Mas, cara, isso só tem um fim se satisfazer o torcedor, senão não tem o que fazer. Ou o Avaí vai se retroalimentar, vai ser importante para o contador, para o preparador físico, preparador de goleiro, e aí? Mas no início do programa a gente falou, as contratações que levaram os 8 mil na ressacada no sábado,
só provou pro ano passado, não é que ele tirou, que a gente queria que ele gastasse mais do que ganhasse. Sim. A gente só queria que ele gastasse certo. E o que as contratações uma atrás da outra se provaram, ele esperando para contratar só no brasileiro, ele não querendo gastar no catarinense. E assim, há um grande ponto de arrogância nisso tudo, porque é o seguinte, lembra quem que ele queria para gerente de futebol? Exato. Era o Geninho. Jamais a gente ano pode passado, lembra? Se dependesse da vontade porque dele. o jogador é assim, eu só falo de presidente para presidente, porque eu trago, porque não sei o quê. Aí quando apertaram ele lá em Porto Alegre, no jogo contra o Internacional, surgiu o tal comitê de contratações, que fazia parte o Geninho, e que ele só dava o cheque. Agora que as coisas começaram a se ajeitar, já está aparecendo de novo. Então, essa relação, assim, precisa melhorar muito essa relação com o torcedor, porque é isso, a Fernanda falou da paixão, mas a paixão arrefece. E tem outro ponto, não sei se depois o Educas vai querer dar uma complementada aí, acho que ele queria falar. Isso. Né? Mas só complementando também a minha posição nesse sentido, eu fiz uma coluna hoje que é o que o Avaí espera do seu torcedor, então que eu tratei basicamente desse assunto na coluna inteira, e ali eu refleti também a questão que se analisa friamente, é uma análise fria que ele provavelmente faz do orçamento, de que esse torcedor aqui ele não faz falta. E a maior arrecadação direta do Avaí não é com mensalidade, não é com venda de ingressos, mas tudo gira em torno do torcedor. Sim. Sem o torcedor não tem cota de televisão, não tem patrocínio, não tem nada. Mas é a terceira maior. Sim, não é a maior, é representativa, né? Uhum. Mas ainda assim, ele desvalorizando o torcedor individualmente e coletivamente por consequência, mas tudo gira em torno daquele papel, né? Daquela pessoa que está ali. Né? Aquela pessoa que é quem representa o Avaí, seja no pagamento com esforço da sua mensalidade ou no ingresso, ou mesmo representando o clube na sua cidade, no seu estado ou em outro país, enfim, tudo isso é que faz o Avaí gigante. Em Itapajipe. Em Itapajipe, em Minas Gerais, então... Eu ia abordar esse tema... Mas vai, Educa, vai. Perfeito, manda a bola. Não, cara, eu enxergo essa questão sobre dois enfoques. O primeiro deles é o romântico, porque eu acredito, sim, que o Avaí é uma associação que não tem fins lucrativos. O objetivo dela é um só, é agradar o seu torcedor, dar orgulho ao seu torcedor, entende? Então, assim, é função do Avaí existir para aquele torcedor ali e para todos os seus sócios e não sócios também, enfim. Mas, além dessa visão romântica, eu vou deixar ela de lado e vou só na utilitarista mesmo, na prática. Na financeira, já que gostam tanto de abordá-la. Cara, que tiro no pé. Tu desvalorizas o sócio, daí assim, todas as campanhas do Avaí, não, todas, são calcadas exclusivamente na paixão do torcedor. Até o Avaí Bank, aí, que é a grande sacada do momento, não tem uma linha dizendo das vantagens que vão advir para quem contratar o Avaí Bank. É unicamente apelando para o sentimento. Exatamente. O torcedor tem que ajudar o clube com o seu dinheirinho. O torcedor ganha um salário mínimo, mas se ele der 5 pila, já está ajudando o clube. Para sócio é a mesma coisa, para chamar para o estádio é a mesma coisa. Quando foi para arrecadar dinheiro lá atrás, para pagar premiação de acesso, a mesma coisa. Não é vantagem do torcedor, é só para ajudar o clube. Daí vem o próprio presidente, o representante máximo, e larga uma dessa. Mas assim, foi no calor do momento. Cara, 2 dias depois os caras soltaram uma nota oficial, oficializando essa posição de que o sócio não paga nem salário de não sei quem. Cara, eu fiquei consternado, de verdade. Não só 2 dias depois, né, Educa? 2 dias ou 3 dias antes, ele fala isso comparando o torcedor, a disputa da havaianidade, sabe? A disputa, tu é mais havaiano claro. Que eu, porque eu sou do setor A, tu é do setor B, e tu paga, eu não pago, tu não é sócio, tu não paga nem R$30. Então, isso já está claro há muito tempo, né? O episódio do Mando, que ele pediu a punição para educar o torcedor havaiano. Nossa. Mandar o jogo pra Mafra?
E isso, na venda do mando, em todas as entrevistas, nessa da Guarujá mais recente aí, que ele fala que não liga pro havaiano, que tem um escorpião no bolso, e que, como é que é, não gasta mais do que recebe, um negócio assim que eu não consigo, é porque ininteligível. Nós da rede social, a gente quer que ele tire o escorpião do bolso. Inteligível. Não, assim, ó, claro, tem bastante gente se manifestando aqui, até o Fábio Ricardo Martins, o Dejaí, meu pai, também falou na mesma linha, que a gente tá dando muita ênfase para esse episódio, que não se gasta a vela com defunto ruim, mas não foi esse episódio. Esse episódio ele é só a cereja de um bolo que está sendo confeitado há bastante tempo. E assim, a quem não concorda, eu acho que tem todo o direito de fazer isso, eu acho que o Avaí é mais do que uma camisa que entra em campo. Porque se fosse assim, então a gente vende para um sheik árabe e ele coloca o que ele quiser ali dentro. Muda símbolo, muda cor, muda a cor. Muda até nome. O que importa é estar pagando conta, estar pagando em dia. Eu acho assim, são coisas em separado. O Batista tem os seus méritos, ele, embora não tenha feito nenhuma revolução administrativa, a gente vê que o Avaí está caminhando para a sua saúde financeira em dia, mas o relacionamento do Avaí com o seu torcedor, não só com o seu sócio, com o torcedor em geral, é ruim. É ruim. Por exemplo, se tu quiser pagar a tua mensalidade anualmente com desconto, tem que ir na secretaria do clube. Aí o cara mora lá na Palhoça, ele tem que sair no meio da semana para ir no sul da ilha, que é ruim. Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente vê que fazem um time profissional crescer também, não só pagando em dia. Porque agora também no futebol, o pagar salário em dia virou marketing. Entendeu? Não é uma ação de marketing, pagar funcionário em dia. Não é obrigação. Mas os outros não fazem, vai torcer pro Figueirense. Não, eu não torço pro Figueirense, eu torço pro Avaí. E eu quero que o meu time pague em dia sempre. Mas outra gestão não fez? Errada tá outra gestão. Não vamos botar em... não, porque o Zunino fez isso, então o Batistóia também pode fazer, porque o fulano... Não. São coisas que são precípuas de uma administração, entre elas, pagar em dia os seus funcionários. Então... Agora, essa relação é horrível, cara. É horrível e assim, uma hora, muita gente já cansou. A gente viu que muita gente saiu de sócio. E também sou contra essa ideia de botar culpa no torcedor. Então, assim, se tu sai de sócio, se tu deixa de ir no jogo, se tu não compra a camisa, desculpa, né? tu não é havaiano. O próprio Avaí botou antes do jogo. Qual a tua desculpa? Tu não é havaiano, porque tu largou. Desculpa. Mas o Avaí é muito maior do que ele. Não, mas hoje ele é o representante máximo da instituição e que define essas ações. E tudo então, que ele fala e faz vai repercutir. Repercute. Então, assim, dá pra entender a pessoa que tá cansada, entendeu? A minha carteirinha ficou presa de novo. É? Desde que foi para débito automático, todo jogo a minha carteirinha fica presa. Aí tu tem que sair da tua casa e ir para lá. Muitas vezes eu tenho que ir antes do jogo, porque se eu for no dia do jogo tem uma fila enorme. Então, para pegar a carteirinha... Então, tem muita coisa que precisa melhorar. E, pessoal, esse relacionamento com o torcedor, que para mim é o fim máximo da instituição, é o relacionamento com o torcedor. Mas isso aí, como disse o Xavier, é tijolinho a tijolinho, entende? É no mínimo detalhe, cara. Quando tua carteirinha fica retida, quando o cara dá uma entrevista ali dizendo que o torcedor não importa, isso aí vai repercutindo, entende? Isso aí vai ter alguém lá no interior de Santa Catarina que cansou de hastear a bandeira na sacada e o Avaí ficou menor por causa disso. Então, cara, tu pega empresas multibilionárias aí, que dão lucros bilionários, bancos, tu acha que esse cara destrata o pequeno cliente? Pelo contrário. O pequeno cliente é mais atenção porque o cara quer captar mais um cliente. Não interessa se ele não paga nem um quinto do salário do caixa da agência de Itapajipe. Cara, e daí o Avaí tá aí... escolhendo, renegando, menosprezando em nota oficial. E isso é importante, a colocação do Educa, porque a gente analisa primeiro pelo aspecto da passionalidade, pelo aspecto da paixão do torcedor, né? Ou seja, que a gente está analisando no aspecto emocional, mas analisando também pelo aspecto técnico, é um erro terrível, né? De toda forma. Né? Então a gente não está pautando somente por uma visão romântica, né? De que o torcedor importa. Não é isso. Também a visão empresarial comum. O cliente importa, né? O cliente importa. Então é uma tragédia de
sob qualquer prisma. O cliente tem sempre razão, inclusive no futebol, né? Assim, futebol. o Avaí não, aí tem, não só o Avaí, é uma crítica ao futebol em geral, de que parece que tudo que está fora do campo é periférico. É assim, não, é menos importante. O que importa é bola na rede, medalhão, jogador ganhando 3D, isso é que importa. Todo o resto é frufru, não interessa. Não, cara, assim, daqui a pouco o Avaí tá um clube saneado e sem torcedor. Ou com estádio vazio, ou com plano de sócio que as pessoas não querem aderir. Pode acontecer. Né? Só tá diminuindo, né? As coisas têm que andar Só tá diminuindo. pau a pau. E não é agora. uma questão de série. Não é porque foi pra Série B. Já tava diminuindo na Série A. Perfeito. Agora, assim, o que tem, o que a gente tem a dizer? Assim, cara, isso tudo não é porque a gente quer defenestrar o Batistotti. Eu acho que ele foi um presidente eleito. Os sócios foram lá no dia, votaram nele, escolheram ele para ser presidente do Avaí nos próximos 4 anos. E se ele não cometer nada que fira o estatuto, ele deve terminar o seu mandato. Concordo? Não quero que ele saia escorraçado de lá. Mas que o Avaí tenha uma noção de que está falhando nesse quesito. Em especial nessa relação com o torcedor de diversas formas. É impossível que alguém olhe a nota que saiu hoje de manhã e não sinta vergonha, assim. O cara não tem um pedido de desculpa. Aquela nota ela devia começar assim: a quem se sentiu ofendido, pedimos desculpa, não foi a intenção, foi. Sim. Não teve e ali uma depois palavra até desculpa, tu pode tentar obrigação, ali embaixo dizer, tentar justificar, cabeça quente, como... mas não, cara, tipo assim, mas de novo, é o sentimento de que estamos fazendo tudo certo e o torcedor é um grande estorvo chato que tá atrapalhando, não é assim. Mas eu tenho essa impressão nítida, né, cara, que assim, eu não quero ser injusto, tenho certeza que lá dentro tem funcionários que estão preocupados com o torcedor, mas assim, a impressão que passa, eu vou dizer a impressão que passa, é que lá dentro eles se reúnem assim, numa sala e ficam assim, o torcedor é nós contra eles, entende? Isso. Eles são o nosso fardo, eles são um estorvo, e aqui a gente tá acordando cedo e vindo abrir o clube, dando a vida pelo clube, e lá eles só reclamam. Eles têm que se dar mal. E se perder ainda é capaz de, foi até bom para esse torcedor não se crescer. Sim. Às vezes me passa a impressão, entende? Certamente. E cada vez que o presidente se manifesta, confirma essa tua impressão? Porque o Avaí tinha sido absolvido no primeiro julgamento da perda de mando de campo e ele foi a favor da punição para educar o torcedor. Tinha que... O que é isso, cara? Foi um erro. Mas provavelmente quando isso acontece na Europa, que invadem o campo, eles aplaudem. Provavelmente, se fosse a torcida, sei lá, do Flamengo no Maracanã invadindo, tava lá junto aplaudindo. Era bonito, era festa do povo. Era a festa do povão. Agora, cara, não tem o que dizer, assim, é impossível que alguém analise isso tudo e veja que não, é o torcedor que é chato. E assim, de novo, o Batistotti não merece ser ofendido. Eu acho que se o torcedor ofendeu, passou do limite, tem que ser punido. Tudo isso tá errado, entendeu? Agora, não dá o direito dele, por tabela, xingar todo mundo, assim. E isso vai mordê-lo as costas daqui a pouco no próximo deslize. O pessoal guarda esse tipo de coisa, entendeu? Eu também vou falar no prisma da impressão que eu tenho, né? Então, às vezes parece que internamente o Avaí vive numa bolha. Que é essa bolha, essa capa que o Educa construiu. Que é essa situação de que tá dando a vida pelo clube, ninguém reconhece... E que é uma visão absolutamente deturpada do que é a torcida, né? Ou seja, a torcida ela é a razão do clube, né? Então não é a torcida que está ali para agradar aqueles, é o contrário. Aqueles que estão ali para agradar a torcida, né? E o torcedor, desculpa, não é o torcedor do Avaí. Eu não consigo imaginar uma atitude diferente em qualquer outra torcida do Brasil ou do mundo. E quantos casos a gente já não viu semelhantes, né? De time perdendo e de torcida enchendo o saco e tem a turma do amendoim, não sei aonde. Então, o comportamento ele é semelhante, mas ele não é ruim por conta disso, ao contrário, né? O clube, ele coloca a questão da passionalidade o tempo todo como uma questão de arrecadar. Por exemplo, as campanhas do Avaí Bank. Eu não vi um tweet ou uma ação ali
falando das vantagens, como já foi colocado aqui, é sempre a questão ajude o clube, ajude não sei o quê. Porra, essa questão que a Fernanda colocou, qual a sua desculpa? O Avaí chegou a colocar isso, qual a sua desculpa antes do jogo contra o Brusque? Qual a sua desculpa? O que não falta é desculpa, né? O que não falta é desculpa, pelo amor de Deus. A atitude tem que ser, apesar de tudo que aconteceu, por favor, nos ajudem a reconstruir o clube, a tomar novos caminhos, enfim. Então, pois é, mas isso acontece em tudo, Vini. Assim, quando alguma ação de marketing não é bem sucedida ou não é bem recebida pelos torcedores, vem algum responsável para culpar os caras que estão criticando, sabe? Sim, exatamente. Nunca existe, não é uma relação normal entre empresa e clientela em que o cara faz uma autocrítica, pô, onde que eu errei aqui? Eu preciso angariar esses clientes. Não, é uma coisa deturpada, é uma coisa ao contrário. Exato. O torcedor tivesse obrigado a gostar de tudo. Exatamente. Essa passionalidade, ela tem o seu ônus e o seu bônus, né? É claro. E quem convive nesse meio do futebol tem que estar ciente de que isso existe. Mas analisar o ônus disso sem saber que a função só existe por causa do torcedor. O Batistotti não seria presidente do Avaí se não fosse a torcida. Essa mesma torcida deu a ele mais de 90% dos votos. 94%. 94% dos votos. Então, assim, é uma falta de respeito e consideração muito grande. Revoltante o que aconteceu. Né? E quando a gente diz isso, a gente está analisando o fato concreto. Né? Sob o nosso prisma, que é uma questão subjetiva, individual, enfim. O que não significa que o Avaí esteja no caminho errado na temporada, o que não significa que o Avaí venha fazer uma péssima temporada, não é nada disso que a gente está colocando. Ao contrário, a gente já destacou tantas vezes aqui que o Avaí começou a migrar um caminho diferente, né, no seu futebol. Inúmeras. Né? Então, o que está se avaliando é a questão que foi colocada pelo presidente, que é uma polêmica que eles trouxeram, não foi ninguém aqui, enfim, que levantou. Né? O Avaí criou essa crise. Essa é a verdade. O presidente criou essa crise. Então não adianta culpar terceiros e buscar justificativas, porque a culpa é deles. E infelizmente o Avaí vai ter que passar por mais isso, né, depois de uma temporada terrível que foi 2019, para atrapalhar ainda mais o caminho do clube em 2020. Um caminho que o próprio clube bota os seus percalços, né? Sim, e assim, o futebol ele tem essa mágica de que é o seguinte: o Avaí subiu em 2018 devendo salário, uma administração tão desastrosa quanto, um time montado pelo Joseli, pelo Geninho, e subiu. Então, assim, pode ser que faça tudo correto, até do que a gente está cobrando, e não suba. Consiga. O futebol tem essa relação, mas eu acho que todo mundo quer um pouco mais do seu clube. Perfeito. Ninguém quer chegar no bar da ressacada, como fui lá no sábado, aí quero pagar com cartão. Não, com cartão só depois do intervalo, porque tem muita gente. Mas tu vai ficar preocupado com isso? Cara, isso é um tijolinho de tudo aquilo que a gente tá falando. Tu vai juntando isso. Que a gente quer profissionalizar todas as áreas do clube. É isso. O futebol tá indo por um caminho legal, agora com o Marquinhos, com o Diogo, que estão fazendo um trabalho super profissional. É uma área dentro do clube. É uma área. É a mais importante, sem dúvida. Mas não custa que o Avaí se relacione melhor, entendeu? Não é só, o time é esse aí, vão lá de qualquer jeito, assistam o jogo. Quem é que escreveu a nota? Quem aprovou essa nota? Entendeu? O presidente vai lá, escreve, ele publica? Ninguém realmente falou para ele, presidente. Não é melhor mudar isso aqui? Veja bem. E isso aqui não é a nota do presidente. É a postura oficial do Avaí Futebol Clube. Exatamente. Educa, quer complementar aí pra gente encerrar? Não, acho que eu já deixei bem claro a minha posição, cara. Eu fiquei muito triste e a nota de esclarecimento piorou tudo ainda, como normalmente acontece, né? Uhum. E assim, adotar um tom conciliatório seria tão fácil, cara. Claro. Tão fácil. Podia ser assim, um parágrafo pedindo desculpa. Pronto. Exatamente. Sem se justificar, sem nada. Errei. Podia até se justificar, dizer que estava de cabeça quente, entende? Que falou algo impensável. Mas daí agora, de cabeça fria, pede desculpa, mas reitera que é contrário a torcedores que se excedem no parapeito. Pronto. Ficava um tom bonito e deu, cara.
Agora, reafirmou, até com palavras um pouquinho mais rebuscadas ali, que o sócio não paga nem o salário do atleta da base. Frase. Exatamente, uma cara. mensalidade que não paga um dia do menor salário de um atleta da base que estava na equipe. Tira os 6, 7 milhões que vai ser o sócio e a bilheteria desse ano para ver o que acontece com o Avaí. Pois é. É inacreditável. Ai, é isso. Pô, 1h20, passamos um pouco aí, desculpa o pessoal do coworking. Enfim, o programa rendeu bastante, em especial essa segunda parte com relação ao comportamento aí do presidente. Queria agradecer ao Luan, que apareceu aí hoje, veio cumprimentar a gente. Obrigado pela presença da plateia. Aplausos da plateia. E convidar quem quiser, né? Quem quiser, estamos aqui à disposição toda segunda-feira às 8h30 da noite, diretamente do It's Coworking. Educa, obrigado pela presença aí à distância, quer dar o teu destaque final? Claro, amigos, foi um prazer participar à distância. Peço desculpas se fiz alguma intervenção intempestiva aí, que às vezes tem um pequeno delay, mas foi um grande prazer, hein? Continuo acompanhando o programa aqui e daqui a pouco estou em Florianópolis para acompanhar alguns jogos do Avaí, que sem mim não sei se esse daí vai para frente, vai ganhar algum jogo, então vou fazer uma força. Valeu, um abraço. Mas tem que ver quanto que tu tá contribuindo pra gente fazer a divisão via salário aí. Não sei como é que tá a tua contribuição. Pois eu tô quase suspendendo ela pro Capa ficar sem um terço do salário aí. Tá certo. Obrigado também ao Vini. Vini, dá o teu destaque final aí. Valeu mais uma vez ter a oportunidade de comentar sobre o Avaí, que a gente ama e que a gente quer bem, né? As críticas, elas são consequências do que a gente vê, né? Então não se deve bajular para quem quer o melhor, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o Avaí passou por um final de semana que, assim, início de temporada, ninguém esperava um grande jogo, mas foi uma estreia mais do que confusa por tudo que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode pensar que o Avaí pode sim retomar um caminho de vitórias aí para 2020 e conseguir fazer um grande ano e tentar apagar um pouquinho o que aconteceu ano passado. Um grande abraço aí a todos. É isso. Fernanda, obrigado por mais um programa. Quer dar o teu destaque final? Eu que agradeço aí poder participar aí desse nobre programa com grande audiência e qualificada. Mas o meu destaque é que vamos ver vamos ver o futebol que vai ser apresentado daqui para frente no Avaí, que essas polêmicas possam ficar cada vez mais para trás, que não aconteça mais, que seja revisto lá dentro as posturas de presidente e abnegados, porque por mais que eles pensem que a gente quer o mal, que a gente é a galera do quanto pior, melhor, a gente não é. Eu não sou mãe, mas a gente sabe que pai e mãe, se ficam dizendo só sim pro filho, não querem o bem dele. Então a gente vai sim apontar aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente acha que está errado, porque a gente sempre quer o melhor pro nosso clube. Então, o ano só está começando. Temos muito a reclamar. Temos muito ainda o que cornetar. E vamos que vamos. Abraço a todos aí. Eu acho que também é isso, e tudo que a gente fala é baseado em alguma coisa. Então, por exemplo, no sábado, o Avaí vendeu mais de 3 mil ingressos. Então, com ingresso a R$10, é um forte indicativo de que o preço dos ingressos nas outras oportunidades está um pouco errado, né? Teve jogo no passado que o Avaí vendeu, e era jogo grande, tá? Do brasileiro, o Avaí vendeu 60, 80 ingressos. Então, tem alguma coisa errada. Então, todos esses... Tudo que a gente tenta colocar aqui é para que o Avaí tenha um caminho melhor. Claro, quem não quiser acreditar, não goste, discorde disso, também tem a sua liberdade, mas eu acho que, em especial, o Avaí é mais do que um simples clube de futebol onde eu vou lá torcer para a bola entrar no gol do adversário e sair do meu. Ele tem uma coisa aí envolvida a mais do que isso e que também deve ser levada em consideração. Obrigado para quem ficou com a gente aí até o final. Obrigado ao pessoal do It's Coworking por mais uma oportunidade. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Troféu Debate. Valeu, galera. Obrigado e até semana que vem.